A relação do coronavírus em todas as áreas da medicina. O Rio dos Sinos continua preocupando uma boa parte aqui do Rio Grande do Sul e mais. Uma idosa foi vítima de estelionato aqui em Novo Hamburgo. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News desta quinta-feira. Eu sou Jordana Euti e te faço companhia até às 21 horas aqui na nossa Vale TV. E antes de começar, já começando uma pequena atualização dos dados da Covid-19. São 3.810.000 casos no mundo, 264.000 mortes no mundo, 8.536 mortes no país. 38,5% dos pacientes brasileiros, felizmente, estão recuperados. Agora sim, vamos assistir a coletiva do Ministério da Saúde do Governo Federal sobre as ações de enfrentamento do coronavírus aqui no Brasil, realizada ontem no final da tarde. Sobre o nosso projeto de teste, que era uma coisa que a gente havia combinado com vocês, dentro daquela separação em três partes, a gente tinha a parte da informação que envolve a parte dos testes, informações sobre a doença, tudo isso. O que era mais importante era a gente ter desenhado esse programa de teste que foi feito em conjunto com uma série de outras instituições. Nessa parte de informação e dados sobre a doença, sobre o que está acontecendo hoje, a gente, como Ministério da Saúde, está trabalhando com outros setores do governo para pegar informações que existem já de outras áreas para integrar e entender melhor e definir o programa de colher os dados sobre a doença na ponta, nos hospitais. A gente hoje está buscando informações também para tentar entender qual é o nível de incerteza que existe hoje dessa informação que a gente tem em relação à mortalidade, à incidência. Tudo isso é feito e esses dados são mapeados. Na parte de cuidado, de tratamento, a gente tem a habilitação de leitos novos, né? Hoje a gente saiu no Diário Oficial as portarias que habilitaram mais leitos de UTI. São 592 voltados exclusivamente para pacientes do Covid-19. Os 592 novos leitos UTI adulto em 16 estados. Tá? Outra coisa importante, a gente está conversando com possíveis laboratórios e que vão produzir vacina para que a gente consiga garantir que, caso surja uma vacina, que o Brasil tenha uma cota, que o Brasil tenha uma parte, porque um dos grandes riscos que existe hoje ao surgir um medicamento novo, ao surgir uma vacina nova, é que a gente tenha a mesma realidade que aconteceu com o EPI, com o respirador, onde você começa a ter uma falta mundial naqueles lugares que não conseguem produzir. Então, a ideia é a gente já negociar assim, antecipadamente para que, caso surja algum tipo de vacina ou mesmo de medicamento, que a gente consiga garantir o acesso do Brasil a esse tipo de recurso. O que é importante colocar aqui, falando agora com um pouco mais de calma, porque às vezes nas perguntas, quando eu estou indo pelos lugares, tem que ser uma resposta muito rápida. Quando a gente fala em isolamento, quando a gente fala em distanciamento, existem vários níveis. E o que é importante é que a gente entenda que não existe uma defesa do isolamento ou uma defesa do não isolamento. Você vai ter vários níveis de isolamento, de distanciamento. Você vai desde medidas simples que vão como a lavagem das mãos, os cuidados, um isolamento, um distanciamento pequeno, a gente tem tudo isso escrito, até o lockdown. E o que é importante é que cada lugar vai ter a sua necessidade. O que é importante entender é que a gente vai mapear, e hoje a gente tem os estados e cidades mapeando isso, qual é a condição dos casos novos, da infraestrutura para atender. E a gente tem o que foi desenhado. Não é uma coisa, é uma coisa parecida com o que já existe fora. Você cria uma matriz onde você define quantos casos novos, qual é a infraestrutura, qual é a evolução. E a partir daí você
define em que situação aquela região está. E dependendo da situação daquela região, se aplica um modelo de distanciamento. Não é uma política de a gente é contra ou a favor o distanciamento, é contra ou a favor o isolamento. É você fazer o que é certo no lugar certo. Vai ter lugar em que a gente vai recomendar um lockdown, vai ter um lugar em que existe hoje uma situação que te permite tentar alguma coisa. Chegou ao Brasil o primeiro lote das 240 milhões máscaras compradas pelo governo federal para combater a Covid-19. Um avião da Latam, fretado pelo Ministério da Infraestrutura, pousou em Guarulhos, São Paulo, no dia de ontem, com 2.200 caixas de máscaras cirúrgicas, de 3 camadas, num total de 4.400.000 unidades. Os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, serão distribuídos às 27 unidades da federação. Os insumos foram levados para a central de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos e de lá seguirão para os outros estados. E falando em máscara, você vai sair de casa, não esqueça as suas máscaras. As de pano para fazer a barreira física contra o coronavírus. É só tomar os devidos cuidados. Aí vai uma dica do Ministério da Saúde. O mundo todo está atrás de máscaras de proteção, por isso elas estão muito difíceis de achar, não é mesmo? O Ministério da Saúde está comprando em grandes quantidades, mas essas são apenas para os profissionais de saúde, para quem vai trabalhar na assistência aos pacientes com coronavírus. Por isso, a gente vai passar agora algumas informações para que você possa fazer em casa, de pano, máscaras para proteger você e sua família. Muito bem! Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é individual, não pode ser dividida com ninguém. Nem mãe com filho, nem irmão com irmão, nem marido, nem esposa. Então, se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter a sua máscara ou máscaras, porque uma máscara pode ser usada por apenas cerca de 2 horas. Depois desse tempo é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras de pano. Mas atenção! A máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que a máscara tenha pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz. Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara suja quando precisar trocar. Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. Deixe de molho por 10 minutinhos. Para cumprir essa missão patriótica contra o coronavírus, vale desmanchar aquela calça velha, pedaço de pano, cortina, cueca, o que for. Aproveita e filma a solução que você achou, a técnica que você usou e manda aqui pra gente. Nós vamos compartilhar nas redes sociais do Ministério da Saúde as ideias mais criativas, mais simples, mais baratas para todo mundo poder copiar. Tchau! Até o próximo Minuto Saúde! O ministro Tarcísio Gomes de Freitas participou do webinário realizado pelo Tribunal de Contas da União sobre os impactos da pandemia do coronavírus no setor da infraestrutura. Ele comentou sobre as medidas tomadas para combater a crise no setor dos transportes, o apoio prestado ao Ministério da Saúde e o trabalho feito para manter o cronograma de leilões e obras. Mesmo durante a crise, o governo federal já entregou 12 obras e um leilão de concessão foi feito. Nós organizamos aqui um conselho de secretários de transportes, presidido pelo Ministério da Infraestrutura. Começamos a fazer reuniões virtuais com todos os secretários para começar a liberar aquilo que é essencial para que o transporte funcionasse. Não adianta deixar o comércio fechado e manter, por exemplo, o supermercado aberto se o produto não chegar no supermercado. Então, a gente foi aliviando, adaptando esses decretos de isolamento para que as instalações de suporte ao transporte funcionassem. Então, a oficina mecânica, a loja de autopeças, a borracharia, o restaurante de beira de estrada. Então, organizamos também um movimento com o SESC-Senat, onde a gente promoveu 130 pontos de apoio aos caminhoneiros na estrada, incluímos esses caminhoneiros na campanha de vacinação, fizemos aí campanhas de entrega de kits de EPI, kits de proteção, higiene e alimentação. As concessionárias de rodovia fizeram a proteção, fizeram aí o apoio médico, a triagem médica, medição de temperatura, encaminhamento para os serviços de saúde, também forneceram alimentação, kit de higiene e EPI.
A gente tinha uma preocupação com os postos de pedágio, então nos pedágios era distribuído álcool em gel e a gente fez uma campanha de distribuição de tag gratuito. 10% da categoria foi incluída, né? Começou a usar o sem parar, então no início da pandemia nós tínhamos 60% de caminhoneiros usando sem parar, hoje nós temos 70% dos caminhoneiros usando sem parar. Tivemos uma preocupação também com o setor portuário, então editamos uma medida provisória, que foi a 945, onde a gente afasta do serviço de escala aqueles portuários vulneráveis, aqueles portuários com idade ou com doença crônica, garantindo para eles uma renda mínima que vai ser paga pelo operador portuário, e aí uma primeira necessidade já de fazer os equilíbrios econômicos financeiros desses contratos para fazer frente a essa situação. E, então, mantivemos os portos funcionando. Observe que nós não tivemos queda de movimentação no que diz respeito a grãos e minério. Minério no mercado internacional perdeu muito pouco valor, né? Saiu do patamar de $90 para $85. E nós tivemos uma safra recorde esse ano de grãos e conseguimos escoar e exportar essa safra recorde. Então, tivemos uma movimentação forte em todos os portos, principalmente no que diz respeito a grãos e minério. Tivemos uma queda, obviamente, em líquidos e containers, né? Outra preocupação foi o setor aéreo, o setor mais frontalmente atingido. A gente veio com uma medida provisória também, que foi a 925, onde a gente difere o pagamento de tarifas aeroportuárias no tempo, difere também o pagamento das outorgas dos aeroportos, porque como não está tendo movimento, os aeroportos não têm arrecadação, não têm receita. A gente jogou esse pagamento das outorgas para o final do ano, de maneira que a gente possa, então, fazer os equilíbrios econômicos financeiros até lá. E a gente já tem um grupo nas agências estudando qual o impacto e quanto seria, né, o valor, quanto seria devido a título aí de reequilíbrio econômico financeiro. Falando agora do nosso estado, o governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde atualizaram como fazem diariamente os dados da Covid aqui no estado e também as ações do enfrentamento a esta pandemia. Nós temos neste momento 2.050 casos confirmados no estado, 87 óbitos confirmados em 166 municípios. Aliás, 166 municípios marca termos chegados a 1/3 de municípios com casos confirmados no estado do Rio Grande do Sul. São 497 municípios, 1/3 dá esses 166 municípios que nós temos casos confirmados, dos quais 52% recuperados, 4,2% deste total de 2.050 que evoluíram a óbito e 43,6% dos casos em recuperação, ou seja, ativos. Nós alertamos que nós tínhamos um aumento do número de casos no estado do Rio Grande do Sul mais expressivo em função de terem sido lançados nesse sistema os casos de testes rápidos feitos nos municípios que passaram a ser lançados nesse sistema, porque foram milhares de testes distribuídos aos municípios e essas informações começam a chegar, então nós temos um aumento mais expressivo de número de casos diagnosticados. A nossa secretária Alita Bergman está conosco aqui para explicar porque houve um pequeno erro numa informação, num dado lançado ontem aqui pela Tani Ranieri, que é a nossa chefe de divisão de serviço de vigilância epidemiológica e que diante de tantos números acabou fazendo uma pequena confusão. O número correto, a secretária Alita vai passar para nós sobre o número de testes que o Ministério da Saúde nos alcançou e que foi distribuído efetivamente para os municípios. Bom, a informação de que seriam 130 mil testes foi equivocada, uma vez que o Ministério da Saúde já nos enviou um volume maior, que ainda estava em inventário, então nós tínhamos 216.840 testes. E a boa notícia é que chegou ainda no início dessa semana mais 65.840 testes, totalizando hoje no estoque, ainda em inventário, 282.020 testes. Isso significa que agora temos uma margem maior para ampliar a população alvo para viabilizar a aplicação do teste rápido, ou seja, estávamos priorizando
trabalhadores de saúde e da segurança sintomáticos, e a partir deste novo encaminhamento do Ministério da Saúde, vamos incluir hospitais e a população economicamente ativa, uma vez que estamos vendo, principalmente nas questões do surto, que precisamos apresentar esse teste para novos critérios. A jornalista Aline Pires, que apresenta o boletim da Covid-19 aqui no Novo Hamburgo, atualizou os dados da Covid e os dados do centro de triagem. Vale lembrar que esse boletim é diário, então o de hoje deve estar sendo transmitido simultaneamente aqui com o Vale News. Vale a pena depois dar uma conferida no Facebook da Prefeitura. No momento temos os seguintes resultados dos exames realizados entre os hamburguenses. Foram 41 casos confirmados até agora, incluindo 2 óbitos, e 27 recuperados, 27 hamburguenses que se recuperaram do coronavírus. 215 resultados foram negativos para a Covid-19 e 5 casos seguem suspeitos. Então, retomando aí o número de exames realizados nos hamburguenses, 41 casos confirmados, incluindo 2 óbitos, 27 hamburguenses se recuperaram da Covid-19, 215 resultados foram negativos para o coronavírus e 5 casos suspeitos. Entre os 41 casos positivos, 6 resultados foram atestados por testes rápidos sorológicos e 35 por testes PCR. Temos aí então entre os 41 casos positivos em Novo Hamburgo, 6 resultados atestados por testes rápidos sorológicos e 35 por testes PCR. 6 de maio foram registrados 882 atendimentos, sendo que 489 hamburguenses foram encaminhados para isolamento domiciliar, 10 estão internados neste momento, 2 na UTI. Repetindo então os números de atendimento no centro de triagem. 882 atendimentos, 489 hamburguenses em isolamento domiciliar, 10 internados e 2 na UTI. A Prefeitura divulgou o primeiro balanço com as ações realizadas pela Central de Fiscalização entre os dias 17 e 30 de abril. Neste período, pessoal, foram realizadas 667 vistorias e orientações no município, com 56 notificações e 2 autuações de estabelecimentos comerciais. Então, lembrando aí que a Central de Fiscalização foi montada pela Prefeitura, começou a funcionar no dia 17 de abril e até o dia 30 foram 667 vistorias e orientações na cidade, com 56 notificações e 2 autuações de estabelecimentos comerciais. Os trabalhos foram realizados por 23 fiscais em atuação conjunta com a Guarda Municipal. Lembrando que a Central foi criada para manter o cumprimento das medidas de distanciamento social e de funcionamento controlado do comércio durante a vigência do decreto de calamidade pública em Novo Hamburgo, em função da pandemia. A dona Sueli, de 78 anos, que vende rapadura e milho na sinaleira da rua Engenheiro Jorge Schuri, no viaduto entre a entrada do Kefans, foi enganada por um casal de um carro branco que supostamente queria comprar 3 rapaduras com uma nota de R$100, As rapaduras iriam dar R$10 e eles deram uma nota de 100. Como ela tinha troco por trabalhar o dia inteiro, ela devolveu os R$90, que seria um troco. Ao chegar em casa, ela percebeu que a nota de 100 era uma nota falsa. Mas graças ao projeto Comunidade Unida do bairro, essa história não terminou com um final triste. Abençoe, tá? Que Deus te guarde e te proteja aí. Tem pessoas que viram o seu vídeo, viram a sua publicação e querem te ajudar. Um abraço aí, que Deus abençoe a tua família. Olha, eu fico assim emocionada de vocês fazerem isso por mim, porque era onde era de pagar aluguel, eu trabalhando para juntar o dinheiro para o aluguel, e o cara chega, um casalzinho novo, cara, e chegou com a maior cara de pau, assim, disse assim: quanto é as suas rapaduras? Isso é 3 por 10. Amor, ele disse pra ela: amor, vamos ficar com 3, a senhora tem troco para 100, claro, eu tinha trabalho o dia todo, eu tinha, mas o dinheiro não é meu, eu ganho só a comissão. E daí eu troquei, e eles arrancaram o carro queimando o pneu. Verdade, e no momento que chegou a sua publicação no WhatsApp, no seu vídeo, o grupo abraçou a causa e já tinha pessoas dispostas a te ajudar. Que Deus te abençoe. Que sacanagem, não é mesmo? Mas parabéns aí ao pessoal do Projeto Comunidade Unida, o Jonathan e o Darlan, que mandaram esse vídeo pra gente. Um abraço aí, parabéns pela iniciativa. E no nosso segundo bloco a gente vai ver os médicos de diversas especialidades falando sobre a importância dos cuidados contra o coronavírus. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí!
falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta do nosso intervalo, já deu tempo de lavar a mão, de passar aquele álcool gel? Sim, eu estou reforçando isso todo dia porque é muito importante. Agora de Novo Hamburgo, a São Leopoldo. O prefeito Arivanazzi acompanhou as novas instalações que ampliarão o atendimento do coronavírus na UPA Zona Norte. 2 contêineres foram cedidos gratuitamente pela empresa Haas e foram colocados no estacionamento, com entrada para a Rua Leopoldo Albino Scherer, para atender os usuários com sintomas gripais. Nós estamos aqui na UPA da Charlau, junto com a empresa Haas, que nos doou um container no Hospital Centenário e 2 containers aqui. Estamos negociando agora, conversando para botar um na feitoria também. Agradecer essa empresa municipal que vai nos ajudar muito com essa questão do container. E nós estamos tomando todas as medidas e organizamos já bem a rede pública de saúde para atender bem as pessoas que efetivamente tiverem problema com o coronavírus. Nós estamos preocupados porque como a população não está respeitando, fique em casa, está saindo muito, isso pode se agravar a situação. Agora, é sempre importante dizer, essas parcerias com a empresa privada, a prefeitura municipal, com as medidas que nós tomamos, nós podemos dar conta, desde que a população colabore. Então, quero agradecer à empresa, à UPA, a todos os serviços de saúde na cidade, os funcionários públicos, por essa dedicação, essa ação permanente, e determinada para poder combater essa pandemia que nos assusta e assusta principalmente os mais pobres, mais humildes, que mais precisam da saúde pública. Olá a todos e todas. Quando nós tivemos o primeiro caso de coronavírus aqui no município de São Leopoldo, em janeiro desse ano, nós iniciamos a preparação da rede municipal de saúde para atender uma situação que sabíamos que em algum momento ela iria e vai se agravar, afinal de contas esse é o quadro que nós temos percebido no mundo inteiro, Então hoje nós estamos aqui na UPA, o prefeito Vanazzi, o Gerson representando a Haas Containers, para apresentar para a população essa estrutura que está sendo montada aqui, onde nós vamos fazer o atendimento dos pacientes sintomáticos respiratórios, para que eles não precisem passar por dentro da nossa UPA da Zona Norte, vão ter um atendimento diferenciado numa área separada, exemplo do que foi feito no Hospital Centenário e do que nós estamos fazendo nos demais serviços da rede para dar garantia e tranquilidade tanto para a população que chega para ser atendida, quanto para os trabalhadores de saúde que merecem toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado nesse momento. Olá, sou o Gerson, da empresa Haas Containers. Nós estamos aqui participando, fazendo nossa parte nesse momento extremamente difícil e dentro do que nós podemos atuar, que é na locação e na venda dos produtos que nós trabalhamos, que são os módulos para ambientes modulares. Nós estamos então cedendo para a prefeitura nas várias localidades que eles vão necessitar e estamos fazendo isso com muita gratidão e acreditamos que esse é o mínimo que a gente pode fazer para poder participar da solução dessa pandemia mundial. Então, mais uma vez, nos colocamos à disposição, estamos aqui com um prazer enorme poder participar e fazer parte dessa diferença unindo os esforços. Muito obrigado.
A diretora de enfermagem Fabiane de Oliveira e a enfermeira Audrey Pires, ambas da equipe do Hospital Centenário de São Leopoldo, mostram sobre os equipamentos de proteção individuais, os EPIs localizados no hospital. O uso desses materiais é indispensável para a proteção dos profissionais que atuam na emergência da Covid-19. Então tá, o que a gente tem preconizado aqui no Hospital Centenário para EPI é a roupa, tá? A roupa de bloco, que é lavada aqui através da instituição, o profissional não leva para casa. O avental impermeável para os profissionais que têm contato direto com os pacientes. Touca, máscara N95 para aqueles que têm risco de procedimentos mais invasivos. Luva, óculos. Esse é uma paramentação básica. Daí ainda a gente tem mais o capacete que é para durante o procedimento de intubação ou algum outro que tem maior risco de exposição do profissional. A psicóloga Rossana e a estudante de psicologia Lana, do setor de psicologia do Hospital Centenário, também de São Leopoldo, têm um recado muito importante para a população que está em casa. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde. Eu sou a Rossana, psicóloga. Oi, eu sou a Lana, sou estagiária de psicologia. Nós estamos aqui no Hospital Centenário, continuamos com as demandas de atendimento aos pacientes, familiares e aos funcionários que estão na linha de frente. Hoje a gente veio lembrar da importância de quem puder ficar em casa. A gente pede, então, que quanto menos gente circulando nas ruas, menos atendimentos ao mesmo tempo serão necessários para que o sistema de saúde não colapse. A gente sugere para vocês que esse momento em que nos foi imposto ficar mais em casa, desacelerar e parar, que a gente possa se reinventar internamente, se escutar, se acolher, perceber as suas próprias necessidades. Então, lembrando que não é um isolamento afetivo, apenas físico, fique em casa, né? E a gente continua daqui, vocês daí, para dar conta dessa crise, que também pode ser uma oportunidade de crescimento. Muito obrigada e se cuidem. O pediatra Luciano Long, de Sapiranga, esclarece as dúvidas dos pais sobre o Covid-19 em crianças. Prestem atenção aí, papais e mamães, e sigam as orientações. Meu nome é Thiago, sou pediatra, sou coordenador do Hospital de Sapiranga da Pediatria. Venho conversar com vocês a pedido da Secretaria de Saúde de Sapiranga para esclarecer algumas dúvidas sobre a pediatria neste caso de coronavírus. Tá? A criança por si só não é grupo de risco. Tá? Autismo também não é grupo de risco. As pessoas perguntam bastante se o autista ele entra no grupo de risco. Não, o autista ele não é um imunocomprometido, então ele não entra no grupo de risco. As principais recomendações que a gente tem para a criança, independente da idade, é que ela fique em casa, que ela não frequente a creche, porque na creche a gente tem uma aglomeração tanto das crianças quanto dos profissionais que trabalham lá, e assim se tem mais chance de pegar a doença. Então a gente pede que as crianças fiquem em casa. Crianças que têm sintomas gripais, sejam eles mais simples, como coriza, tosse, mas que não tem febre, não tem falta de ar, que está bem, que fique em casa, que toma bastante líquido, que se hidrate bem, que coma, porque isso faz parte do tratamento da gripe. A gripe não tem um tratamento específico, não existe, o antibiótico não é para a gripe. A emergência, o Hospital de Sapiranga hoje pede que só venha para cá crianças que tiverem com falta de ar, com tosse e febre alta e que não consiga comer, porque a gente precisa hidratar essa criança para tratamento. Fora isso, medidas de higiene para a criança seriam que a mãe da criança lave os objetos que a criança tem contato, que leve na boca, que higienize a mamadeira, que ela se higienize também, que todo mundo da casa se higienize, que evite sair de casa, que evite receber visita de pessoas gripadas, que evite de tocar nas mãos da criança recém-nascida.
A comunidade está sentindo os efeitos do grave quadro de estiagem que vem sendo enfrentado pelo estado desde dezembro do ano passado. Conforme um estudo realizado pelo Comitê Sinos, o volume de chuva abaixo da média, associado às altas temperaturas, faz com que a condição hidrológica atingisse níveis críticos em diversas bacias gaúchas. A Secretaria salienta a importância da conscientização para cada cidadão com o objetivo de economizar água. Pequenas mudanças no nosso dia a dia fazem uma grande diferença quando se tornam hábitos. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com Estação Hamburgo de hoje. Se possível, fiquem em casa. Até amanhã.